No verão de 2024, uma nova guerra teve início após a captura de El Mayo, causando a ruptura do cartel depois de uma grande traição. Desta vez, são os herdeiros de El Mayo contra os de El Chapo, com cada lado mobilizando suas redes e alianças no conflito. Formam-se duas facções rivais, apelidadas de Maíza e Chapiza, ou simplesmente os Mayos e os Chapitos. A partir de então, Sinaloa e especialmente sua capital Culiacán, uma cidade com aproximadamente 1 milhão de habitantes, torna-se uma verdadeira zona de guerra. Esse conflito mata quase 2.000 pessoas em menos de um ano e mais de 5 são sequestradas ao dia. O exército mexicano envia reforços de todo o país na tentativa de retomar o controle de Culiacán e de outras cidades afetadas pelos combates. Desde o início da ofensiva, a cidade se tornou uma zona sem lei, onde ninguém ousa sair à noite por medo de ser alvo, o que cria efetivamente um toque de recolher. Mesmo com autoridades presentes no terreno, nada parece capaz de conter a violência. Y esto ya se está saliendo de control, compa. Porque la guerra siempre fue entre chapos y mayos. Fue entre gente con gente nomás, no con los familiares. Ustedes nos levantan un primo, un hermano, cualquier familiar de un trabajador aquí en la Mayiza, y la vamos a levantar 20. Ambas as facções têm muitos recrutas prontos para se juntar às suas fileiras. Os interesses financeiros são grandes demais e o conflito já passou do ponto de retorno. We were sometimes told we were chasing shadows. Legends of men who believed they were untouchable. One of those men was El Mayo. El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. Depois de construir seu império por mais de 4 décadas, El Mayo se tornou inigualavelmente o padrinho das sombras do México. Com uma fortuna estimada em dezenas de bilhões de dólares, ele já enfrentou esse tipo de violência, semelhante à que agora devasta Sinaloa. Por meio de seu advogado, ele envia uma mensagem pedindo um cessar-fogo. Nada se ganha com derramamento de sangue. Isso apenas aprofunda feridas e prolonga o sofrimento. Apesar deste apelo por calma, as palavras de El Mayo dificilmente serão suficientes para deter o banho de sangue. A situação já está fora de controle. Enquanto os herdeiros das duas dinastias lutam entre si, outros cartéis aproveitam essa oportunidade única. Sentindo a fraqueza das facções rivais, tentam tomar territórios de Sinaloa ou forjar alianças estratégicas com um dos lados. Os interesses são enormes. Sinaloa representa o epicentro do narcotráfico mexicano. Essa região estratégica abriga não apenas as principais áreas de produção, mas também a infraestrutura crucial para processar e transportar drogas para o mercado norte-americano. Quem controla Sinaloa, controla o mercado. O conflito agora se espalhou além das fronteiras de Sinaloa. Grupos afiliados a ambos os lados estão se reorganizando pelo México, cada um buscando consolidar sua posição. The Sinaloa cartel may think that they're powerful and mighty, but rest assured, we are all up here because we have one goal in mind, and that is the destruction of the Sinaloa cartel. Apesar da prisão de seus líderes mais emblemáticos, o cartel de Sinaloa continua sendo a rede mais poderosa do continente americano. A organização que eu liderava promovia a corrupção no meu país, pagando policiais, comandantes militares e políticos que nos permitiam operar livremente. Isso remonta ao início, quando eu era um jovem começando e continuou por todos aqueles anos. Para entender como El Mayo, El Chapo e seus associados construíram esse império que opera em pelo menos 40 países em 2025, precisamos voltar às suas origens.
Sinaloa não é apenas um estado mexicano. É o berço dos mais poderosos chefes do narcotráfico do país. Amado, o temido líder do cartel de Juárez, nasceu em Sinaloa. Benjamín, que liderou o cartel de Tijuana, também é de lá. Até o famoso cartel de Guadalajara, apesar do nome, foi quase inteiramente liderado por homens de Sinaloa. Essa região única, situada entre o Oceano Pacífico e as impressionantes montanhas de Sierra Madre Ocidental, desempenha para o tráfico mexicano o mesmo papel que a Sicília desempenha para a máfia italiana. É aqui que futuros chefões dão seus primeiros passos. Quanto mais se avança nessas montanhas, mais se entra numa verdadeira terra de ninguém. Uma zona cinzenta perfeitamente adequada para se tornar o coração de um império das drogas. Nesse território esquecido, longe dos olhares curiosos, o tráfico não é apenas um negócio, é um modo de vida. Tudo começa com a papoula. Essa pequena flor, aparentemente inofensiva, escondia um tesouro que sinaloenses rapidamente aprenderam a explorar: o ópio, que depois de processado, torna-se a cobiçada heroína nos Estados Unidos. Mas esses homens tinham um talento particular: adaptar-se às demandas do mercado. Quando a demanda por maconha explodiu nos anos 60 entre seus vizinhos americanos, eles rapidamente mudaram de direção. Milhares de agricultores foram recrutados para o cultivo e as plantações se expandiram das montanhas de Sinaloa para os territórios vizinhos de Chihuahua e Durango. Essa região se tornou tão importante que ganhou um apelido que se tornou lendário: o Triângulo Dourado. The Golden Triangle is a difficult-to-access mountainous region straddling the states of Sinaloa, Chihuahua, and Durango in northern Mexico. O Triângulo Dourado não é apenas um território simples. É uma fortaleza natural que desafia qualquer autoridade. Durante décadas, essas montanhas serviram como refúgio e base operacional para inúmeros líderes do crime organizado mexicano. Isolada das grandes cidades, essa região é praticamente desconectada do mundo exterior. O estado mexicano é quase invisível ali. Para entender sua vastidão, imagine um território do tamanho de 2 vezes os Países Baixos ou com uma área semelhante ao estado da Paraíba no Brasil, com cerca de 60.000 km². Segundo um alto funcionário mexicano, mesmo com um grande exército, seria praticamente impossível localizar alguém escondido nessas montanhas. Ao caminhar por essas aldeias montanhosas, a realidade salta aos olhos. Essas comunidades vivem em abandono total. O Estado é ausente. Apenas caminhonetes 4x4 conseguem chegar até lá subindo por horas em estradas de terra ruins. Nesse isolamento quase total, uma economia paralela se desenvolveu naturalmente. Com tão poucas oportunidades, que escolha existe? As pessoas sobrevivem como podem. Para a maioria das famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, o tráfico não é uma escolha, é sua única forma de sobrevivência. Na mentalidade local, os narcos não são vistos como criminosos, mas como protetores, aqueles que criam empregos onde o Estado falhou. A disparidade econômica é gritante. Algumas semanas de trabalho para os chefes de Sinaloa durante a estação das chuvas rendem o equivalente a um ano inteiro de agricultura tradicional. Nessa economia paralela, os narcos de Sinaloa oferecem algo que ninguém mais oferece. Compram toda a colheita, sem exceção. É um nível de segurança que os agricultores não encontram em nenhum outro lugar. É por isso que 70% da cannabis do México é cultivada nesses 3 estados. As crianças não sonham em ser advogados ou médicos, mas sim narcos. É o único modelo de sucesso que vem em seu redor. – 90% das organizações criminosas vêm de Sinaloa, o berço dos maiores traficantes que o México já conheceu.
É lá que eles são treinados todos os dias. Um garoto de 15 ou 16 anos em Sinaloa já é um assassino, um pistoleiro, um homem. É por isso que executam um garoto de 15 anos. Para eles, é um crime contra um homem. É a cultura. Naquela época, o negócio funcionava de forma rudimentar, porém eficaz. Os agricultores cultivavam nas montanhas e os contrabandistas transportavam as mercadorias até os Estados Unidos. Simples e direto. Os ecos das fortunas rápidas geradas por esse negócio se espalharam pelo México, atraindo criminosos ambiciosos. Mas entre todos esses aspirantes, apenas um revolucionaria de verdade o comércio. Seu nome? Miguel Ángel Félix Gallardo, apelidado de El Padrinho, o Padrinho. No início dos anos 70, esse ex-policial tinha apenas 25 anos quando começou a seguir o caminho errado. Dotado de inteligência formidável e forte senso político, ele logo se tornaria o primeiro líder incontestável dos narcos mexicanos. Para entender o que vem a seguir, é importante saber que, naquela época, o México ainda não era dividido em cartéis como conhecemos hoje. Os grupos eram mais simples, eram chamados apenas de quadrilhas ou bandos. E, acima de tudo, ainda não haviam dividido o país em territórios exclusivos como se estivessem repartindo um bolo. A parte mais surpreendente dessa história é o pacto secreto que unia essas quadrilhas ao governo mexicano. Imagine um sistema onde cada grama de droga circulava com a bênção tácita das autoridades. Nada, absolutamente nada, cruzava a fronteira sem sua aprovação. Na prática, esse sistema funcionava como uma máquina precisa. O exército desviava o olhar no momento certo. A polícia escoltava comboios discretamente. E, no topo dessa pirâmide de corrupção, estava a Direção Federal de Segurança, a DFS, o equivalente mexicano da CIA, comandando tudo nas sombras. Um ex-agente da DFS revela que esse sistema funcionava. Não era corrupção comum, mas um verdadeiro imposto não oficial. As regras eram simples e rígidas. Os contrabandistas pagavam $60 por quilo transportado e, em troca, recebiam proteção e liberdade de ação. Esse dinheiro era então redistribuído entre as várias ramificações do Estado: polícia, exército, políticos. Esse sistema se baseava em um princípio fundamental: todas as drogas deveriam sair do México. O consumo local era proibido. Tudo tinha de ir para os vizinhos americanos, como diziam delicadamente. Nesse mundo paralelo, o Estado mexicano não era vítima dos traficantes, era seu parceiro silencioso e até seu chefe. Os barões que seguiam as regras prosperavam. Os que se recusavam a pagar tinham suas mercadorias apreendidas e acabavam na prisão. Esse mecanismo bem azeitado funcionava sem violência excessiva, em quase total silêncio. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as ruas estavam inundadas com fluxo constante de drogas mexicanas. Era impossível para Washington continuar ignorando. Sob pressão da DEA, o governo americano lançou uma operação em 1975 chamada Operação Condor. Essa operação, financiada e apoiada pelos Estados Unidos, mas executada pelo exército mexicano, tinha como objetivo oficial erradicar as plantações de papoula e maconha que prosperavam no famoso Triângulo Dourado. Os Estados Unidos investiram pesado nessa colaboração. Helicópteros modernos, equipamento de vigilância e treinamento especializado para os soldados mexicanos. Um impressionante espetáculo de força. Mas nos bastidores, a realidade era bem diferente. Esse grande show era apenas fachada. A Operação Condor devastou as plantações, mas falhou em neutralizar os chefes. Graças à corrupção que havia penetrado a Agência Federal Mexicana, a DFS, os grandes barões eram avisados com antecedência. Como pássaros fugindo da tempestade, abandonaram suas terras em Sinaloa e se mudaram para outros territórios.
Miguel, já apelidado por todos de O Padrinho, escolheu se instalar em Guadalajara, no estado vizinho de Jalisco. Essa mudança forçada, longe de enfraquecer seu grupo, paradoxalmente o tornaria ainda mais forte. A operação que deveria destruir o negócio apenas deslocou o problema, dando a Miguel a chance de reorganizar sua operação. O submundo mexicano não estava no seu fim, mas no seu começo. Seus maiores anos ainda estavam por vir. Durante vários anos, as colinas permaneceram de difícil acesso, mas o negócio logo retomou com novas plantações. Miguel, no entanto, estava preocupado com um problema mais fundamental. Até então, a produção e distribuição de drogas estavam dispersas entre várias pequenas quadrilhas locais. Esses líderes estavam em regiões diferentes, às vezes cooperando, às vezes brigando por território. Miguel percebeu algo que ninguém havia percebido antes. Por que lutar por territórios quando poderiam se unir? Onde outros só viam rivalidade, Miguel imaginou uma federação com eles como presidente. E assim, no final dos anos 70, nasceu uma organização que redefiniria a história do México, o Cartel de Guadalajara. Essa aliança estratégica permitiu ao cartel expandir enormemente sua produção para o mercado americano, tudo com a cumplicidade da DFS, que receberia regularmente maletas cheias de dinheiro. Graças às suas conexões políticas e alianças estratégicas, Miguel reinava no topo do império que construíra. Ao seu lado estavam seus aliados leais, Ernesto, Dom Neto e Rafael, o Rafa Caro Quintero. Ao contrário do que a mídia sugere, o cartel não era liderado apenas por esses três homens. A estrutura era muito mais complexa, lembrando mais uma confederação do que uma pirâmide hierárquica tradicional. Além de Miguel, indiscutivelmente no topo, a organização funcionava como uma aliança de líderes regionais, cada um controlando o seu próprio território e seus próprios homens. Dentro dessa estrutura fluida, 3 níveis principais podem ser distinguidos, dos quais citaremos apenas os personagens que marcariam para sempre a história, embora a lista seja muito maior. No topo estavam os herdeiros líderes, Miguel, claro, mas também Dom Neto, Pablo Acosta e El Azul, entre outros. Esses homens tomavam as principais decisões e controlavam as principais rotas. Um nível abaixo, operavam homens de confiança como Amado e, ironicamente, Rafa, que apesar de sua fama na mídia, não era tão poderoso assim. E na base da hierarquia, quase invisível na época, estavam Héctor Palma, El Chapo, os irmãos Beltrán Leiva, liderados por Arturo, e os irmãos Arellano Félix. Naquela época, todos eram meros soldados, cultivadores ou operadores de baixo nível dentro da organização. Embora quase todos os membros fossem do estado de Sinaloa, foi a cidade de Guadalajara que deu nome ao cartel. Não por acaso, a metrópole, longe das regiões fronteiriças muito vigiadas, havia se tornado sua base de operações. É ali que várias negociações cruciais aconteceriam, especialmente a que tratava da chegada da cocaína, que transformaria simples contrabandistas mexicanos em multimilionários. Na época, era sabido que os colombianos tinham um monopólio de todas as etapas do tráfico desse produto, gerando bilhões de dólares. O império deles abrangia toda a cadeia logística, da produção na origem ao transporte estratégico até a distribuição nos Estados Unidos por meio de seus parceiros. Os colombianos tinham um sistema impecável. Transportavam a coca da América do Sul diretamente para a Flórida por avião ou barcos pelo Caribe. Uma vez em solo americano, o produto era distribuído nas principais cidades da costa leste, tendo Nova York como principal mercado. Essa rota era a sua perfeita rodovia da droga. Mas quando tentaram conquistar a costa oeste, Los Angeles, San Diego e toda a Califórnia, encontraram um grande problema.
A distância era grande demais e a vigilância intensa demais. É aí que nasce uma aliança que acabaria tirando os colombianos do jogo. Eles propuseram parceria com organizações mexicanas especializadas em tráfico de maconha, especialmente a liderada por Miguel. Os colombianos precisavam de um parceiro local que conhecesse as passagens da fronteira como ninguém. O acordo era simples. Os colombianos entregavam sua carga aos mexicanos, que então assumiam a parte mais arriscada: atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Uma vez na Califórnia, os colombianos retomavam o controle para a distribuição final nas ruas de Los Angeles e San Diego. O sistema de pagamento era direto. Cada quilo de pó branco que cruzava a fronteira rendia aos contrabandistas mexicanos uma comissão em dinheiro. No começo, era apenas um fluxo modesto, alguns carregamentos pequenos usando essa nova rota. Afinal, a costa leste continuava sendo o principal mercado dos colombianos. Naquela época, apenas 20% da coca vendida nos Estados Unidos passava pelo México. Mas esses 20% já eram suficientes para dar aos contrabandistas mexicanos muito mais poder. O poder da corrupção cresceu decisivamente. As organizações ficaram muito mais fortes. Ficaram muito mais ricas, mais poderosas, com muito mais controle. Já não eram 1 milhão, 2 milhões de dólares. Eram 15, 20, 30 milhões ou 40 milhões que podiam ganhar com um único carregamento. Isso lhes dava enorme poder de compra. Esse poder era exibido abertamente nas ruas de Guadalajara. Os investimentos imobiliários explodiram, com hotéis luxuosos e mansões suntuosas surgindo por toda parte. Os negócios prosperavam de maneira espetacular, transformando a cidade num verdadeiro paraíso para narcos. Todos tinham seu lugar ali, desfrutando de espaço e proteção. No entanto, tensões apareciam ocasionalmente, especialmente ao redor de Amado. Apesar de sua discrição, ninguém poderia prever que esse jovem, com apenas 25 anos, se tornaria uma década depois o lendário Senhor dos Céus, superando todos os seus rivais e mentores. Seu poder crescia tanto que até Miguel, o grande padrinho, parecia amador em comparação. Naquele momento, porém, ele ainda ocupava um posto subordinado na hierarquia. A história de Amado começa nas terras desérticas de Sinaloa, sob a proteção do seu tio Don Neto. Em 1981, como muitos outros jovens ambiciosos de Sinaloa, ele se mudou para Guadalajara para se juntar à organização próspera de Miguel. Mas o destino tinha outros planos para ele. Um desentendimento menor surgiu entre Amado e Rafa, outro protegido de Don Neto. No centro desse conflito estava uma jovem de uma das famílias mais influentes de Guadalajara. Enquanto Rafa a cortejava abertamente, a jovem também demonstrava interesse por Amado sempre que surgia a oportunidade. Diante dessa situação arriscada, Don Neto teve de tomar uma decisão. Sempre tendo favorecido Rafa, escolheu mantê-lo ao seu lado em Guadalajara e enviar seu sobrinho Amado para o outro extremo do país, para a fronteira norte do estado de Chihuahua, subordinando-o a Pablo Acosta. Sem saber, como veremos mais tarde, Don Neto na verdade prestou um grande favor a Amado com essa decisão. Vamos dar uma olhada no norte do México. Imagine uma fronteira que se estende por mais de 3.000 quilômetros, serpenteando por desertos e rios, pontilhada por mais de 40 pontos oficiais de passagem, portas estratégicas pelas quais carros e caminhões passam todos os dias. Para os cartéis, essa fronteira não era um obstáculo, mas uma oportunidade. Cada ponto de passagem representava uma rota potencial para o mercado mais lucrativo do mundo, os Estados Unidos.
Os principais pontos de passagem controlados pelo grupo de Guadalajara estavam estrategicamente posicionados perto de cidades fronteiriças como Tijuana, Nogales e Juárez. Na parte leste do país, pontos chaves, como Matamoros, permaneciam sob controle exclusivo do Cartel do Golfo. O território mexicano estava então claramente dividido em duas zonas de influência. A costa do Pacífico era controlada por Guadalajara, enquanto a costa leste era dominada pelo Cartel do Golfo. Essa separação permitia uma convivência relativamente pacífica entre as duas organizações notórias. Quanto a Amado, ele é enviado para Ojinaga, uma pequena cidade fronteiriça em frente ao Texas, separada dos Estados Unidos por uma simples ponte. Embora menos estratégica do que Juárez, essa cidade se tornava um verdadeiro campo de treinamento sob a tutela de Pablo Acosta. Pablo acolhe o jovem para lhe ensinar todos os segredos do ofício, sem imaginar que o aluno logo superaria o mestre. A verdadeira força de Amado está em sua inteligência social. Pablo, um contrabandista à moda antiga, havia construído seus negócios principalmente com cannabis. Mas a era da coca mudava o jogo. Enquanto Pablo mantinha relações tensas com os colombianos, que via com desconfiança, Amado demonstrava um talento natural para a diplomacia estratégica. Sua inteligência social tornou-se seu maior trunfo. Onde Pablo via adversários, Amado cultivava parceiros. Sua habilidade de estabelecer relações sólidas com os colombianos rapidamente permitiu que sua operação movimentasse quantidades cada vez maiores de pó branco para o mercado americano. No entanto, em Guadalajara, a calmaria antes da tempestade estava chegando ao fim. O império que parecia intocável passou a ser ameaçado quando a DEA começou a se interessar de perto pelas operações do cartel. O ponto de ruptura veio em novembro de 1984, quando uma operação espetacular foi lançada perto do mítico Triângulo Dourado. Centenas de soldados mexicanos, guiados por inteligência norte-americana, invadiram repentinamente Buffalo, um rancho colossal administrado por Rafa. O que encontraram ali desafiava a imaginação. Plantações de maconha a perder de vista, estendendo-se por quilômetros. A Operação Búfalo foi muito bem sucedida, resultando na destruição de 8.000 toneladas de erva, a maior apreensão da história na época, apelidada de a apreensão do século. Imagine esses vastos campos onde milhares de pessoas trabalhavam diariamente, cobrindo o equivalente a 1.000 campos de futebol americano, indo tudo pelo ar da noite para o dia. Esta operação jamais teria ocorrido sem o trabalho meticuloso de Kiki Camarena, um agente da DEA infiltrado que, com a ajuda de um piloto, conseguiu fotografar todo o complexo do Alto. Essas fotos forneceram provas tão condenatórias que nem mesmo as autoridades mexicanas corruptas puderam ignorar a dimensão da operação. Diante dessa perda devastadora, Rafa e a organização de Guadalajara não puderam permanecer indiferentes. Em fevereiro de 1985, eles orquestraram uma vingança brutal. O piloto que sobrevoara El Búfalo e o agente da DEA, Kiki Camarena, foram sequestrados em plena luz do dia, cruelmente torturados e executados. Esse evento marcou o início do fim da organização de Guadalajara. Sob intensa pressão americana, o governo mexicano foi forçado a reagir. Uma caçada internacional foi lançada, resultando na prisão dos principais responsáveis. Rafa foi capturado na Costa Rica e Dom Neto pouco depois. Ambos receberam longas penas de prisão. A investigação revelou a escala sem precedentes de corrupção dentro da DFS, a mesma agência de inteligência mexicana que ativamente protegia o cartel e recebia sua parte, como mencionado anteriormente. O escândalo atingiu proporções tão grandes que o governo não teve escolha senão dissolver completamente a instituição arrastada pela tempestade que ajudou a criar.
Apesar desse revés, a organização rapidamente se reorganizou e manteve suas atividades. El Azul, um assessor-chave do grupo, foi temporariamente preso. Quanto a Miguel, embora procurado pela DEA, continuou vivendo abertamente e flamboyantemente em Guadalajara, onde tinha a cidade inteira em suas mãos. Em Ojinaga, uma cidade mexicana na fronteira, Amado contempla sua situação com um sorriso sutil. A decisão de seu tio Dom Neto de enviá-lo para longe de Guadalajara anos antes, agora se revela uma bênção disfarçada. Enquanto Dom Neto e Rafa afundam na tempestade midiática que precipitou sua queda, ele permanece nas sombras, aprendendo pacientemente os detalhes do negócio, longe dos holofotes. No entanto, Pablo Acosta, o mentor que desempenhou um papel crucial na ascensão de Amado dentro da organização, terá um destino trágico. Conhece o homem na foto? Esse é Calderoni, um dos comandantes mais poderosos da Polícia Federal Mexicana. Oficialmente encarregado de caçar membros do cartel de Guadalajara, ele era, na realidade, um dos policiais mais corruptos do país. Como um mercenário moderno, não hesitava em proteger certos criminosos enquanto perseguia outros, com sua lealdade sempre à disposição do maior lance. No início de 1987, Calderoni, com o apoio das autoridades americanas, lança uma operação contra Pablo Acosta em um vilarejo perto de Ojinaga. Fiel à sua reputação, Pablo se recusa a se render. O confronto que se ergue prova-se fatal para ele. A eliminação de Pablo Acosta é alvo de muita especulação no submundo. Alguns, incluindo o jornalista Anabel Hernández, afirmava que Amado pagou $1 milhão a Calderoni para que seu mentor fosse liquidado. Relatórios da DEA citados pela Texas Monthly apontam na mesma direção. Outros acreditam que Amado nada teve a ver com a operação contra Pablo. Segundo essa versão, ele simplesmente conseguiu escapar das autoridades e não seria a primeira vez que a sorte estaria ao seu lado. Após o desaparecimento de Pablo, Amado rapidamente consolida seu domínio sobre várias regiões do estado de Chihuahua. Seu olhar, no entanto, estava voltado para um objetivo mais ambicioso ao norte: Ciudad Juárez, a cidade fronteiriça mais estratégica da área, então sob controle de Rafael Aguilar Gallardo, um ex-agente da DFS com quem ele logo dividiria o território. Mas antes disso, Amado dá um passo decisivo em sua estratégia logística. Ele se instala temporariamente em Torreón para fundar uma companhia aérea completa. Sob a fachada de um negócio legal, ele constrói uma frota impressionante de aviões dedicado ao transporte em larga escala de coca. Esse movimento ousado marca de fato o início de seu reinado como futuro Senhor dos Céus. Essa iniciativa surge em um momento crucial. Até então, os colombianos haviam favorecido a rota do Caribe para enviar sua mercadoria à Flórida. O México era apenas uma passagem secundária usada principalmente para alcançar o oeste dos Estados Unidos. Mas no final dos anos 1980, tudo muda. Os militares americanos intensificaram a vigilância das rotas caribenhas, multiplicando apreensões. Diante desse bloqueio, os colombianos não têm escolha. Passam a utilizar o México, seja seu destino final leste ou oeste. Essa nova dependência vira completamente o jogo. As organizações mexicanas, agora indispensáveis, impõem seus próprios termos. Em vez de serem pagas apenas pelo serviço, exigem uma parte da mercadoria. A princípio, 30% da carga, depois até 50%. 1 quilo para os colombianos, 1 quilo para os mexicanos. O impacto financeiro é gigantesco.
Essa dinâmica com os colombianos transforma radicalmente o ecossistema dentro da organização de Miguel. Tenentes de segundo escalão, antes menos executores, passam gradualmente a desenvolver suas próprias redes e infraestrutura com clara ambição de se libertar. Entre essas figuras ambiciosas que aspiram construir sua própria lenda, destaca-se Joaquín Guzmán Loera, o homem que no futuro se tornaria o infame El Chapo. Ao contrário de Amado, El Chapo começou do nada. Apelidado de baixinho por sua baixa estatura, tinha cerca de 1,65 m de altura, ele nasceu em uma família muito pobre. Seu caminho contrasta fortemente com o de Amado, um homem imponente, carismático e bem construído que desde o início tinha um futuro praticamente garantido no negócio graças às suas conexões familiares. El Chapo, por outro lado, era originalmente apenas um simples camponês sem recursos ou contatos. Nascido em um rancho no município de Badiraguato, em Sinaloa, El Chapo vem do coração do Triângulo Dourado, uma região infame por ser o epicentro da produção de drogas no México. Seu destino, como o de muitas crianças dessa região, parecia traçado desde o nascimento. Nessas montanhas, meninos são iniciados no tráfico muito jovens, muitas vezes com 6 ou 7 anos. Durante o ano escolar, os pais os tiram da escola regularmente para levá-los às plantações por semanas. Ao voltar para a aula, esses meninos ficam muito atrasados. Meses depois, o ciclo se repete. A maioria, como El Chapo, fica presa nesse círculo vicioso, repetindo séries até a frustração tomar conta. Abandonam a escola e dedicam-se ao único ofício que realmente conhecem, o cultivo de drogas. Acompanhando seu pai a vilas vizinhas para vender colheitas, El Chapo observava como o dinheiro era gasto em cantinas, alternando entre álcool e mulheres. Fascinado por esses privilégios, mesmo que passageiros, ele logo percebe que seu futuro inevitavelmente seguiria o mesmo caminho. Ele teria apoio de seus primos distantes, também de Badiraguato, os irmãos Beltrán Leiva, liderados por Arturo, apelidado de El Barbas. Lembre-se dele, pois será uma figura-chave nesta saga por muito tempo. Alto e esguio, El Barba usava uma barba marcante e, com seus ternos elegantes, podia facilmente se misturar a empresários respeitáveis. Voltando a El Chapo, ele começou na base da organização de Miguel, mas rapidamente subiu de posto graças às suas ideias inovadoras. Trabalhando de perto com Héctor Palma, ele expandiu sua influência para além de Sinaloa, especialmente no estado de Nayarit. Nessa região, estabeleceram em meados dos anos 80 um ponto principal de recebimento de mercadoria colombiana usando pistas de pouso clandestinas e áreas costeiras isoladas para pequenos barcos. Toda essa infraestrutura logística funcionava graças à rede de contatos corruptos que El Chapo cuidadosamente construiu dentro do exército mexicano. Esse trio, El Chapo, Héctor e um pouco depois El Barbas, cuidava da logística operacional, muitas vezes sob direção de Amado, que estava muito mais alto na hierarquia da organização. Esses chefes tinham um objetivo simples: mover o produto para o norte, rumo aos Estados Unidos. Cada líder tinha sua própria equipe leal e se associava a outros quando necessário. Vamos a um exemplo concreto. Chega o carregamento à costa de Nayarit. A primeira equipe o recebe, armazena e prepara para o transporte ao norte. Para levá-lo até a fronteira, eles chamam outros associados mediante comissão. Ao chegar a uma cidade fronteiriça como Ojinaga, Juárez e Tijuana, um terceiro grupo assume. Sua tarefa, armazenar a mercadoria e dividi-la em lotes menores para facilitar a travessia. Esse grupo, que geralmente subornava autoridades locais, recebia sua própria comissão pelo serviço prestado e pela proteção.
Depois, uma quarta equipe cuida do transporte até Los Angeles, onde outros armazéns aguardam os lotes menores. Essa etapa também garante sua parte da comissão. Nesse sistema, nada sai de graça. 1 quilo de pó vendido nos Estados Unidos por $30 mil e comprado por $2 mil não rende $28 mil de lucro líquido para quem o obtém na Colômbia. Uma grande parte dessa margem desaparece na cadeia de intermediários. A organização de Miguel buscava coordenar todos esses atores para maximizar a eficiência dessa cadeia logística. Mas seu poder não era absoluto. Embora tivesse construído uma rede de distribuição inédita com os colombianos, ele não era o único com conexões privilegiadas. Os colombianos, astutos e pragmáticos, construíram uma rede de múltiplos parceiros no México. Não colocavam todos os ovos na mesma cesta. Documentos confidenciais da DEA revelam uma realidade surpreendente. Nada menos do que 62 líderes operavam simultaneamente ao longo da fronteira. Não era um império unificado, mas um mosaico complexo de pequenas redes criminosas que, dependendo das circunstâncias, colaboravam, se ignoravam ou entravam em conflito. Miguel era certamente o mais influente desses barões, mas teve de aceitar uma verdade amarga. Nem mesmo o apelido de "o chefe dos chefes" poderia monopolizar o vasto submundo mexicano. Quanto a El Chapo, seu status na hierarquia era de um operador de médio escalão, tão insignificante que sequer apareceria nos relatórios da DEA. De acordo com o depoimento de seu ex-tenente apelidado de El Gordo, que virou testemunha protegida, a organização de El Chapo permanecia relativamente modesta em 1987, com apenas 25 a 27 pessoas sob seu comando. Eu era piloto, responsável por comunicar-me com traficantes colombianos, receber aviões carregados de coca, armazenar as drogas, enviá-las aos Estados Unidos, guardar o dinheiro e fazer pagamentos pelo transporte, distribuição e venda. Também pagava a imprensa e autoridades do governo mexicano. Trabalhei única e exclusivamente para Joaquim Guzmán Loera. El Gordo não era um homem comum. Formado na faculdade com licença de piloto, ele ainda escolheu colocar suas habilidades a serviço de El Chapo e suas pistas clandestinas, atraído pelo pagamento excepcional. Após várias missões bem-sucedidas, um incidente quase encerrou sua carreira. Durante um voo para Guadalajara com El Chapo e seu segurança, eles quase sofreram um desastre ao tentar pousar em uma pista curta demais. Tendo escapado da morte por pouco, o segurança quis eliminar El Gordo pelo erro, mas El Chapo interveio. Em vez de encerrar sua carreira, El Chapo reconheceu seu potencial e o promoveu a uma posição estratégica na Cidade do México, o epicentro das operações policiais do país. Em março de 1987, El Gordo passou a ser responsável pelas relações estratégicas e pela administração da organização. Mais tarde, ele testemunharia que Calderone era um dos seus principais contatos na polícia e que se davam muito bem. Durante um dos julgamentos, o promotor pergunta a El Gordo: "Você pessoalmente entregou dinheiro a González Calderone?" Ao que El Gordo responde: "Muito dinheiro. 2 ou 3 vezes, cerca de $10 milhões. Calderone não era um policial comum. Ao contrário de colegas que aceitavam propina para complementar salários modestos, ele já era rico antes de entrar para as forças de segurança. Sua motivação ia além dos ganhos financeiros. Ele era atraído por desafios e apreensões espetaculares. Apesar de notoriamente corrupto, realizava operações impressionantes quando necessário. Uma dessas missões logo entraria para a história do México. Como explicamos, o grupo de El Chapo e seus parceiros como Héctor Palma e El Barbas eram apenas figuras emergentes que recebiam migalhas comparadas às fortunas geradas por Miguel e Amado, este já se tornando um associado sênior respeitado.
Esse trio consolidava suas operações principalmente em Sinaloa, enquanto outros atores de estatura semelhante, como os irmãos Arellano Félix, liderados por Benjamín, expandiam suas atividades em Tijuana sob supervisão de outros associados. Os barões de Sinaloa e Tijuana compartilhavam interesses em comum, o que facilitava sua colaboração nos negócios. Por exemplo, quando o grupo de El Chapo precisava mover sua mercadoria para os Estados Unidos, muitas vezes utilizavam a rota de Tijuana, onde a organização dos irmãos Arellano assumia a operação. Essas várias facções administravam conjuntamente as operações diárias do cartel. Esse sistema funcionava muito bem enquanto Miguel conseguia manter a coesão dessa estrutura complexa. Tudo mudou em 1989. Miguel, que parecia intocável após infiltrar-se nos mais altos círculos políticos do país, via a si mesmo mais como um empresário respeitável do que como o maior capo do México. No entanto, ele teria de abrir mão de sua posição. Quem poderia parar um homem tão poderoso? Foi Calderoni que, sob ordens diretas do presidente mexicano, executou a operação. Diferente do que aconteceu com Pablo Acosta, desta vez as ordens eram claras. Miguel deveria ser capturado vivo. Eu estava planejando me aposentar. Era início de 1989. Eu estava na polícia de 1983 a 1989 e queria sair. Então fui chamado para lidar com o caso de Miguel Félix Gallardo. Claro que eu sabia quem era. O número 1. They asked if I could go catch Felix Gallardo. And I asked, do you really want to catch him? Or do you want to pretend like you're catching him? So they explained, no, President Salinas is very interested in having us catch Felix Gallardo. Why? Why now? Why not 3 years ago? O ano de 1989 marca um ponto de virada decisivo, como o próprio Calderoni explica. Esse período coincide com o processo de certificação entre os Estados Unidos e o México. When Carlos Salinas took over as president in 1988, it was supposed to be different. Elected with his economy in crisis, Salinas needed U.S. help. But first he had to prove to the U.S. Congress that Mexico was cooperating in the drug war, a process called certification. Essa certificação representava um assunto crucial. Se o México demonstrasse cooperação total na guerra contra as drogas, manteria a ajuda internacional dos Estados Unidos. No entanto, o fracasso significaria a suspensão da ajuda militar, dos benefícios comerciais, de empréstimos e outras vantagens econômicas cruciais para o país, enfrentando uma grave crise de dívida. Em outras palavras, um país que não apenas produz drogas, mas também serve como grande ponto de trânsito para os cartéis colombianos, precisava urgentemente restaurar sua imagem internacional. À medida que se aproximavam as avaliações da certificação, o governo mexicano intensificou operações antidrogas muito divulgadas, frequentemente vistas por observadores como mera encenação. Enquanto isso, Miguel, o indiscutível padrinho mexicano e um dos principais suspeitos no caso, Kiki Camarena, circulava livremente pelo México. Essa situação enviava uma mensagem clara às autoridades norte-americanas. O governo mexicano era incompetente ou cúmplice. If certification occurred, then part of the debt would be forgiven. Mexico wants to have some leverage. With the capture of Felix Gallardo, Mexico will have leverage. Em abril de 1989, uma operação foi lançada em Guadalajara. Miguel foi capturado em uma casa por Calderoni e seus homens sem oferecer resistência. A longa relação entre eles tornou a cena ainda mais marcante. Miguel, surpreso, dirigiu-se familiarmente a Calderoni. "O que está acontecendo, meu amigo?" Calderoni respondeu friamente que não o conhecia.
Em uma carta escrita anos depois de sua cela, Miguel expressou sua surpresa com a traição, relembrando o primeiro encontro em Guadalajara, onde Calderón havia prometido nunca machucá-lo ou a sua família. Diante de uma ordem direta presidencial e de intensa pressão dos Estados Unidos, Calderón não teve escolha senão cumprir sua missão. A operação em si esteve longe de ser espetacular. Miguel foi pego de surpresa, acreditando estar totalmente protegido. Sem perceber, o império de Miguel estava à beira do colapso. Jesús Branconellas, um jornalista intrépido homenageado por sua luta contra os cartéis, relatou que Miguel organizou uma reunião a partir da prisão, reunindo os principais tenentes da organização para planejar a divisão de seu império. Segundo o jornalista, Miguel era um homem com verdadeiro espírito empresarial, preferindo a negociação ao conflito, mas sua prisão havia se tornado uma necessidade política. De sua cela, Miguel convocou seus associados para Acapulco, um famoso resort na costa do Pacífico. O objetivo da reunião era claro: alcançar um consenso pacífico, sem rivalidades ou conflitos, atribuindo a cada tenente um território exclusivo. Essa divisão envolveria as áreas controladas pela Organização de Guadalajara, com cada território, chamado de plaza, permitindo que seu detentor recolhesse os lucros associados e impusesse um imposto aos traficantes que passassem por sua região. As plazas foram estrategicamente distribuídas, principalmente perto da fronteira com os Estados Unidos, onde a mercadoria passava. El Chapo recebeu Tecate, seu amigo Héctor recebeu San Luis Rio Colorado, enquanto Juárez foi entregue a Rafael Aguilar Guajardo, já associado de Amado. Quanto a Tijuana, a plaza mais lucrativa da rede devido à localização estratégica na fronteira com a Califórnia, foi atribuída a El Chuy, que posteriormente delegou a gestão operacional aos irmãos Arellano Félix, liderados por Benjamín. Segundo Branconellas, se os tenentes do cartel de Guadalajara tivessem seguido estritamente essa divisão, a organização teria se tornado a mais poderosa do país. Se as instruções do antigo chefe de Sinaloa tivessem sido seguidas, o cartel mais poderoso do mundo ainda existiria hoje. No entanto, a ausência de um único líder e a presença de vários chefes, cada um se achando superior aos outros, levou à desorganização e discórdia. Enquanto isso, na prisão, Miguel oferece uma versão diferente dos acontecimentos. Em uma carta escrita anos depois, ele nega ter distribuído as plazas e identifica Calderón como o verdadeiro responsável pela reunião de Acapulco. Segundo ele, a presença do superpolicial tinha como objetivo manter a estabilidade nas regiões fronteiriças e evitar um surto de violência que poderia chamar a atenção das autoridades norte-americanas. O Pacto de Acapulco, se é que existiu, acabou sendo apenas uma breve trégua antes que a ambição, desconfiança e sede de poder voltassem a se impor, mergulhando o México em uma espiral de violência que continua até hoje. Primeiro, Miguel havia subestimado a ascensão de seus antigos subordinados. Esses homens, que trabalharam para Miguel 10 anos antes, agora queriam ser seus próprios chefes. Figuras como os irmãos Arellano Félix de Tijuana, assim como El Chapo e Héctor, buscavam mais autonomia, riqueza e influência. Cada um construiu gradualmente sua própria organização, capaz de competir com as demais. No submundo, o crescimento é exponencial. El Chapo atingiu um nível de sofisticação tal que desenvolveu uma extensa rede de túneis transfronteiriços. Antes de se tornar conhecido como El Chapo, ele era chamado de El Rápido no submundo. Vamos analisar isso em mais detalhes. Em maio de 1990, em Douglas, Arizona, uma cidade fronteiriça do lado americano, agentes da alfândega dos Estados Unidos receberam uma denúncia sobre um armazém suspeito.
Eles montaram uma operação de vigilância e viram um caminhão que acabara de ser carregado. Seguiram o veículo por várias horas até que ele chegou a outro armazém. Após revistar esse segundo armazém, os agentes descobriram quase 1 tonelada de pó branco. Após essa apreensão e a prisão de vários suspeitos, a investigação os levou de volta ao primeiro armazém em Douglas, sob o qual descobriram um túnel sofisticado de 80 metros conectado a uma residência luxuosa do outro lado da fronteira, em Agua Pietra, México. Agentes americanos, acompanhados por autoridades mexicanas, realizaram uma busca na casa luxuosa. Em uma sala montada como sala de jogos, um agente percebeu que o concreto sob a mesa de bilhar tinha cor diferente do resto do piso, o que suscitou suspeitas de uma possível entrada de túnel. Mesmo usando uma britadeira, eles não conseguiram romper o piso. Foi somente quando um agente do lado de fora descobriu uma válvula hidráulica e a acionou que o piso sob a mesa de bilhar se elevou, revelando um sistema sofisticado comparável a um elevador automotivo. Testemunhas descrevem a passagem secreta como algo saído de um filme de James Bond. Segundo estimativas das autoridades, a construção desse túnel teria custado mais de $1,5 milhão, um investimento modesto considerando as dezenas de toneladas de pó colombiano que passaram por ele. É notável que os agentes americanos não tenham descoberto o túnel antes, dada a proximidade entre o prédio usado como ponto de descarga das drogas e o escritório da alfândega, localizado apenas algumas ruas distante. Essa proximidade levanta questões sobre a possível corrupção americana que teria permitido que a operação funcionasse por tanto tempo. Segundo as informações disponíveis, autoridades americanas suspeitavam da existência de um túnel no Arizona havia vários meses. Um informante havia alertado que os narcos literalmente haviam movido suas operações para debaixo da terra. Assim que o armazém foi descoberto em Douglas, no lado mexicano, os ocupantes da casa luxuosa desapareceram pouco antes da chegada das autoridades. Alguém dentro das próprias autoridades obviamente os havia avisado. Lembra do El Gordo, o principal tenente de El Chapo, que na época quase foi demitido por quase derrubar um avião anos antes? Segundo seus depoimentos apresentados às autoridades americanas, essa passagem subterrânea em Agua Pietra representava muito mais do que uma simples rota. Era uma artéria vital pela qual incontáveis carregamentos de mercadoria colombiana destinada ao mercado americano transitavam. El Gordo explica que estava no quartel-general de El Chapo, na cidade do México, quando este lhe disse que Calderone acabara de avisá-lo. Os americanos haviam descoberto o túnel e estavam preparando uma operação com a polícia mexicana. Embora a mercadoria no Arizona estivesse perdida, El Chapo e sua equipe correram para a área para recuperar um carregamento de 7 toneladas de pó armazenado na casa luxuosa. Eles planejavam movê-lo pelo mesmo túnel e conseguir recuperá-lo antes da intervenção das autoridades. Esse túnel era apenas uma parte da vasta rede subterrânea criada por El Chapo. Sua habilidade de transportar drogas rapidamente para os Estados Unidos lhe rendeu a confiança dos fornecedores colombianos e o apelido de El Rápido, fortalecendo ainda mais sua vantagem sobre seus concorrentes. Vamos voltar à suposta reunião em Acapulco. Essa divisão territorial em forma de plazas, embora criada para manter a paz, já continha as sementes dos futuros conflitos. Durante anos, certos membros influentes da organização de Guadalajara desenvolveram suas próprias redes de distribuição e infraestrutura. De um dia para o outro, disseram a eles que não poderiam mais usá-las livremente ou que teriam que pagar um imposto para continuar suas operações. A frustração cresceu principalmente em torno de Tijuana. Essa cidade fronteiriça representava uma joia estratégica pela qual passavam a maior parte do pó branco destinado ao mercado californiano em expansão.
Ao atribuir esse território à família de Benjamin, eles se viram com uma verdadeira mina de ouro nas mãos. Essa alocação criou imediatamente tensões com outras facções. El Chapo, relegado à pequena cidade de Tecate, só pôde observar a desigualdade flagrante dessa distribuição. Comparada à imponente metrópole de Tijuana, Tecate era como uma simples vila. A situação piorou quando Benjamin e sua família começaram a agir como verdadeiros senhores de Tijuana, construindo gradualmente sua própria organização independente que ficaria conhecida como Cartel de Tijuana. Para além das questões territoriais, El Chapo nutria um rancor pessoal contra essa família que havia executado um de seus amigos próximos pouco antes. Para ele, esse homem era como um irmão, e mesmo que tivesse aceitado uma trégua temporária, esperava pacientemente o momento certo para se vingar. Héctor Palma também carregava as cicatrizes de uma tragédia familiar que ele atribuía, em parte, aos homens de Tijuana. A injustiça evidente alimentou seu ressentimento contra Miguel, que claramente favorecia os irmãos de Tijuana, permitindo-lhes operar sem medo de consequências. Enquanto Miguel permanecia livre, ele conseguia manter uma aparência de ordem nessa frágil hierarquia. Mas uma vez preso, a última barreira contra o caos caiu. El Chapo e seu associado Héctor estabeleceram sua base de apoio na área de Sinaloa, onde El Azul se juntaria a eles mais tarde. Enquanto isso, Amado se alia a Rafael para consolidar operações no corredor de Juárez. Com sua frota de aviões e contratos internacionais, Amado se posiciona habilmente para assumir as operações mais lucrativas abandonadas por Miguel. Mas diante do crescente poder dos irmãos Arellano Félix em Tijuana, o grupo de El Chapo precisava de um aliado de peso. É aqui que entra o homem que vinha agindo nas sombras desde o início, aquele considerado o verdadeiro líder do cartel de Sinaloa. Um homem que pelos 35 anos seguintes jamais colocaria os pés numa prisão. Alguns o consideram o verdadeiro estrategista por trás de El Chapo, preferindo deixar este último sob os holofotes. Como um fantasma, seus movimentos discretos tornaram impossível distinguir mito de realidade. Ele é Ismael Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, para quem Sinaloa serve como sede indiscutível. Apesar de uma forte amizade com Benjamin de Tijuana, El Mayo também sofreria com a arrogância desses chefes, que achava que podia fazer o que quisesse e impôs a ele a proibição de passar por Tijuana. Uma lição precisava ser ensinada aos irmãos de Tijuana. Juntos, esses 4 homens, El Chapo, Héctor Palma, El Azul e El Mayo, foram o núcleo central do que mais tarde se tornaria o Cartel de Sinaloa, que em 2025, segundo relatórios da DEA, apesar de várias tensões internas, é reconhecido como um dos maiores do mundo, com presença em todo o México. Quanto a Amado, estando em boas relações com todos, ele escolheria se juntar à ofensiva ao lado de seu amigo El Mayo. Durante esse período, a colaboração entre os grupos era tão próxima que a distinção entre membros de Juárez e Sinaloa ficou difusa. O próprio Amado era frequentemente considerado parte integrante da organização de Sinaloa. Independentemente dos rótulos, a primeira grande guerra pelo controle dos territórios começa.